Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 9. Famílias irresistíveis experimentam o amor paternal de Deus. 6:9, Mateus. Portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós já estamos muitíssimo acostumados com a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, já sei de cor, todo mundo repete, aprendeu a rezar desde pequenininho. Mas acontece que essa informação de Jesus foi respondendo ao pedido dos seus discípulos, que disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Porque em Israel é muito comum que os rabinos ensinem os seus discípulos a fazer uma oração. E geralmente essa oração traz todo o seu conteúdo de fé. Quando um rabino ensina o seu discípulo a orar, ele não ensina apenas a orar. Ele ensina o seu discípulo a raciocinar a respeito de Deus e a respeito da vida. Então, quando Jesus responde aos seus discípulos: tá bom, vocês querem aprender a orar? Quando vocês orarem, vocês dirão assim: Pai Nosso. Parece uma coisa muito simples, mas em Israel isso foi uma grande novidade. Por quê? Porque jamais em Israel alguém se referia a Deus como Pai. O máximo que os profetas diziam é que Deus é Pai de Israel, da nação inteira. Em Oséias 11, por exemplo, diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Mas sempre com essa lógica de que o Deus soberano e Senhor é pai daquela nação. Mas cada indivíduo em particular se referia a Deus como pai. Isso era uma novidade absoluta. Ninguém jamais havia aprendido isso em Israel. E o mais interessante é o termo que Jesus usa. Quando a gente vai estudar lá no Novo Testamento, que foi escrito em grego, todas as vezes que se usa a expressão pai, se usa a palavra grega pater. Mas Jesus, quando foi ensinar, inclusive lá, quando Paulo vai dizer Abba, pai, ele vai usar a palavra aramaica e a palavra grega. Mas quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orarem, Jesus ensinou que eles chamassem Deus de Abba. Abba era a expressão que somente as criancinhas usavam para falar com seu pai. Que a gente hoje costuma falar em papai, papaizinho, mas a lógica não era nem essa, era quase que o papai. É o que Lara fala todo dia para mim, né? Papai. Essa é a expressão que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E o que tem de novidade nisso? É que justamente Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, o Deus do céu, soberano, que o sumo sacerdote só fala com ele lá no Santo dos Santos uma vez por ano, que a gente aprendeu que habita em luz inacessível, que a gente nunca percebe. Esse Deus, que é o meu Pai, eu estou dizendo para vocês, meus discípulos, que Ele também é o Pai de vocês e que vocês podem se relacionar com Ele com essa intimidade e com essa confiança que as criancinhas têm. E isso é maravilhoso, porque o que Jesus está nos ensinando, e isso vale para a nossa realidade, para a nossa casa, é: Deus não é aquele Deus que está lá muito distante. Ele é o Deus presente. E assim como você pode perceber o amor de um pai ou o amor de uma mãe, e como você percebe que as criancinhas confiam plenamente nos seus pais. Não é assim? A criança está lá no lugar mais alto do mundo. Se alguém chamar, ela não vai. Se o pai ou a mãe bater palma e dizer pula, ele pula. Porque ele confia 100% nos seus pais. É isso que Jesus está nos ensinando a fazer quando nos relacionarmos com Deus. Confie plenamente e pule sem medo no colo do seu pai, porque ele te ama e cuida de você. Então, essas famílias chamadas irresistíveis, a família que nós queremos ser, é uma família que tem Deus por pai ou por mãe, porque essa é a linguagem de Jesus, que estava falando com os seus discípulos. Num ambiente em que se exaltava a figura paterna, mas você sabe, eu também sei, que Deus não tem sexo. Quer ver uma coisa interessante? Lá em Gênesis 1, capítulo
capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, Aí diz assim: E Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea é a imagem e semelhança de Deus. Se a gente começar a olhar aí no Antigo Testamento, embora predomine essa imagem masculina de Deus, também há imagens femininas. Por exemplo, em Deuteronômio diz que ele é como a águia que acolhe os seus filhotes. Deuteronômio 32 diz isso. E Jesus também vai dizer isso lá em Mateus 23. Mateus 23. Olha, como a galinha que acolhe debaixo das suas asas os seus pintinhos, assim o Senhor quer acolher vocês. Isaías usa muito expressões femininas para Deus, dizer que as suas entranhas, que pode ser traduzida por útero, se comovem pelos seus filhos. Tanto que o pastor Ágabo, né, que é um especialista no Antigo Testamento, ele tem uma teoria, não sei em que pé anda, de que possivelmente uma parte significativa do livro de Isaías deve ter sido escrito pela mulher dele. Não sei como é que ficou essa pesquisa, se confirmou ou não. Ulda, que é a sacerdotisa, mas como a sociedade era predominantemente masculina, predominava as imagens masculinas de Deus. Mas em Isaías, cuja mulher Ulda seria, não sei se era exatamente a mulher dele, mas que havia essa sacerdotisa e profetiza Ulda, aparecem imagens assim: o Deus cujo útero, cujo ventre, cujas entranhas se comovem de amor pelos seus filhos. Então perceba, são linguagens humanas para se referir a Deus e que busca aquilo que é mais profundo de amor, de intimidade, de entrega. Eu estou com um amigo, o pastor Neto, que vai ser pai agora, está todo besta. Ele diz assim: rapaz, eu já nem nasceu ainda o neném, tem algumas semanas, 10 semanas, e eu já estou tomado de um amor tão profundo. O quê? 5 semanas? 10 semanas? Sei lá, não importa, 5 semanas. Pronto. 1 mês e 1 semana nas escolas. Pronto, 5 semanas. Eu estou tomado de um amor tão profundo, e ele disse assim: eu acho que essa é a experiência mais próxima do amor de Deus. Você que é pai, você que é mãe, sabe que pelo seu filho você dá a sua vida. Você que é pai, você que é mãe, sabe que pelas necessidades dos seus filhos você vai mover tudo o que for necessário para que eles tenham a necessidade suprida. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele está dizendo: assim também é o Pai de vocês que está nos céus. Ele tem essa paixão profunda por vocês, Ele cuida de vocês como filhos e filhas, e Ele há de suprir as suas necessidades. Isso é muito importante porque nós crescemos numa lógica de pensar Deus distante. Nós pensamos no Deus que é soberano, no Deus que é Senhor, que é Criador, que é todo-poderoso, mas nunca pensamos no Deus que é pai e mãe. Nunca pensamos, e é importante que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos pensar: Deus é o nosso Pai, o nosso cuidador. Só que o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: não é apenas meu Pai, é Pai nosso. A gente não pode excluir as pessoas dessa comunhão fraterna. E aqui entra a nossa família. Deus não é apenas o seu Pai. Deus é o Pai dos seus familiares. Deus é o cuidador, o protetor e o sustentador da sua casa. Esse testemunho de Lúcio é uma mostra do como Deus cuida dos seus filhos. Do como Deus cuida dos seus filhos. Pai nosso. E o apóstolo Paulo vai dizer: por quem toma o nome todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra tomam Deus por Pai, e isso é maravilhoso. Agora tem um detalhe que é muito importante, e é aqui que eu quero caminhar para o fim da nossa reflexão. É que se a gente usa para Deus e para ensinar a respeito do amor de Deus a imagem do pai ou da mãe, infelizmente tem muita gente, tem muitos filhos que tem uma péssima experiência com seu pai e com a sua mãe. O pai da mentira às vezes aparece assim para perturbar seu irmão, mas você repreende ele em nome de Jesus. Voltando aqui. Quando uma pessoa cresce com a experiência péssima de pai,
sofreu violência, agressão, o pai foi omisso. Elas terão dificuldades para experimentar o amor de Deus. Já vi alguém diz assim, Deus é pai, eles, Deus me livre. Deus me livre de ter Deus por pai, porque se pai é aquela experiência que eu tenho, eu não quero, eu prefiro não crer em Deus. E aí onde é que entra você nessa história? É que a forma com que você cuida do seu filho vai dar um testemunho a favor ou contra Deus. Os nossos filhos vão crescer e a sua experiência de Deus vai contar muito dependendo da experiência que ele tem comigo e com você. Por isso que não importa tanto, e isso é importante, que eu ensine a Lara um monte de versículos. Não importa tanto, e embora seja importante, que eu ensine Lara a amar a Deus. Importa que eu ame Lara de tal forma que ela perceba o amor de Deus. Por isso que não importa tanto, e importa sim, mas não é a coisa mais importante, que você gaste o seu joelho eterno orando para que seus filhos se convertam a Deus. Se a sua expressão de amor as pessoas não percebem, olha, eu sinto Deus no seu amor. Eu sinto Deus no seu cuidado. Agora, é fundamental que também a gente tenha gravado que se a gente cresceu tendo um pai omisso, uma mãe omissa, e não sabe o que é o amor de pai ou o amor de mãe. O profeta um dia, o salmista diz assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, todavia o Senhor não me abandonará. É bom que a gente saiba que o nosso Deus é um pai, uma mãe, é um cuidador, é alguém que nos ama profundamente e que não é omisso e falho como às vezes os nossos pais são. Mas é bom que a gente aprenda aqui hoje e que a gente reflita a respeito da palavra e que a gente ore pela nossa família, mas a gente ore se incluindo responsavelmente. O meu filho só vai experimentar o amor de Deus. Ou, possivelmente, o meu filho só vai se relacionar com Deus. Dependendo, ele continua, mas a gente continua orando. Dependendo da forma com que você expressar amor pelo seu filho e pela sua filha. Nunca esqueça disso. E às vezes os pais cansam, né? Pai e mãe, poxa, eu estou dando tanto amor e às vezes eu não recebo gratidão de volta, não recebo compreensão. Mas saiba, todas as vezes que você estiver tendo um gesto de amor pelos seus filhos, você está ensinando com atos, com gestos, que eles acreditem no amor de Deus, que eles experimentem o amor de Deus. E que vocês sejam, que nós sejamos, canal do amor de Deus para os nossos familiares. É nesse sentido, por exemplo, que Jesus vai dizer assim, João vai dizer lá em João 1,12, que esse versículo gera uma confusão enorme. Falando a respeito dos que creram em Jesus, né? João 12 diz assim, mas a todos os quantos os receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí, geralmente, nós cristãos usamos esse versículo para dizer aos outros que não são cristãos de que eles não são filhos de Deus. Isso é um absurdo. Todo mundo é filho de Deus. Não é nessa lógica. A lógica é, quanto mais próximo de Jesus a gente fica, quanto mais a gente crê e recebe Jesus, mais a gente experimenta a Deus por Pai com a mesma consciência de Jesus. Com a mesma experiência, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus quer nos ensinar a confiar profundamente em Deus como aquele que nos guarda, nos cuida e nos ama, como nosso pai e a nossa mãe. Todos são filhos de Deus, mas nem todos têm experimentado essa comunhão e essa intimidade com o Senhor. E o Senhor Jesus nos ensina a experimentar isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a nossa casa seja uma casa que tem consciência profunda de que Deus é um Pai amoroso que cuida de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu queria que enquanto você ora, você pensasse assim, se você é pai e mãe, você pensasse, será que a forma com que eu cuido dos meus filhos dá testemunho em favor do amor de Deus? Os tons, as palavras, os gestos. Será que dá testemunho do amor de Deus? Será que o meu filho vai crescer querendo amar a Deus
me tendo como modelo, como espelho, como exemplo? Eu falei aqui, né, de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu fiquei muito impactado com uma palavra do Tácito, né, que também está aqui frequentando, vai ser membro da nossa igreja. E eu tive uma conversa com ele na sexta-feira, eu acho, sei lá, esses dias aí da semana. E ele disse uma coisa assim que eu achei muito bonita, porque ele falou sem nenhuma pretensão, mas aquilo me marcou, que ele disse assim: Danilo, se tem uma coisa que eu tenho medo na vida, de espelho. Medo de espelho? Eu sei que você não é muito gatinho, deve assustar quando você se olha, mas ele disse assim: sabe por quê? Porque a palavra de Deus me disse que eu sou semelhança de Deus. E quando eu me olho para o espelho, a primeira pergunta que me vem sempre é: você tem sido imagem de Deus no mundo? A palavra disse que Deus te criou para ser imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz que todas as vezes que ele se olha no espelho, ele se pergunta: e você está sendo imagem de Deus no mundo? Ele falou aquilo numa conversa simples e continuou conversando, e ele não percebeu o impacto que aquilo gerou em mim. Que eu disse: é verdade, a gente já não lembra de pensar essas coisas. E ele tem um temor, e a gente precisa ter esse temor. Nós temos que ser imagem e semelhança do amor de Deus no mundo, mas o lugar mais próximo da gente dar esse testemunho é a nossa casa. Você, meu irmão e minha irmã, seja a imagem e semelhança do amor de Deus na sua casa. Vamos orar. Se você também tem uma péssima experiência de pai, se o seu pai é ausente, se o seu pai é distante, se você não experimentou o amor de Deus no amor do seu pai, que isso não te faça se afastar de Deus, pelo contrário. Que você reafirme a sua gratidão ao Senhor, dizendo: mesmo que meu pai tenha me desamparado, ou minha mãe tenha me desamparado, o Senhor nunca me desamparou e eu te dou graças por isso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque, graças ao teu Filho Jesus Cristo que iluminou os nossos olhos, nós vemos o Senhor de uma forma totalmente diferente, Senhor. Ó Deus, certa feita alguém disse assim: eu sou um pecador nas mãos de um Deus irado. Mas quando nós olhamos para o Senhor e aprendemos que o Senhor Jesus nos ensinou a te chamar de Abba, nós não nos enxergamos mais assim, nós nos enxergamos, nós somos um filho amado nas mãos de um Deus que é Pai e Mãe e nos ama incondicionalmente. Obrigado, Senhor. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, o Senhor nos ama como o melhor pai e a melhor mãe amaria. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelos nossos pais e mães que de alguma forma têm dado um testemunho do teu amor. Mesmo aqueles que têm cometido equívocos profundos, mas em um momento eles declaram que dedicam as suas vidas para o nosso bem. Isso é a expressão do teu amor, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor reforce no nosso coração e na nossa consciência essa certeza. Deus é o meu pai, Deus é a minha mãe, Deus é o meu provedor, meu cuidador, aquele que me acolhe nos seus braços, que me ajuda a caminhar e que supre as minhas necessidades. Mas, Pai, que a gente saia daqui com essa palavra, especialmente os pais e mães que estão aqui, os futuros pais e mães também, que saiam daqui sabendo que o Senhor espera de nós que demos um testemunho de amor profundo para que os nossos filhos aprendam a te amar, Senhor. Pai amado, eu queria te pedir, se porventura tem alguém aqui que nunca se sentiu amado pelo seu pai, e por isso talvez tenha dificuldade de experimentar o Senhor assim como pai. Até acreditam no Senhor do ponto de vista racional, mas não experimentam essa intimidade, essa liberdade e essa alegria da tua companhia, Senhor. Eu te peço que o Senhor encha de uma experiência profunda do teu amor e possam sair daqui convictos de que jamais o Senhor os abandonou. Pai, que a nossa casa, os nossos familiares te experimentem, Senhor, dessa forma.
Que em Cristo Jesus as pessoas do nosso lar possam experimentar a comunhão que Jesus mesmo tem contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor maravilhoso, paternal e maternal. Em nome de Jesus. Amém.